tão triste na quinta-feira passada que não consegui dar aula para vocês. Fiquei ansioso, eu fico ansioso, né, para aula de quinta-feira, né, que é 2 horários, pá, né? Aí, vamos lá, 2 horários, falando com eles, né? Interagindo, vocês são a turma que participa, o assunto é massa, geralmente, né? Aí, pô, acontece aquilo, olha. E depois que eu saí da aula, eu ainda fiquei sabendo que Cleide ficou com problema também para entrar. Ou seja, o dia todo aí vocês tendo problema com as aulas. Mas é assim mesmo. Hoje é uma aula tranquila, como você já deve saber. Eu já tinha anunciado o que a gente iria fazer hoje. Então a gente só vai fazer, né? Fazer a chamada e logo em seguida a gente começa. Ana Beatriz Sotero. Presente. Ana Luísa Sotero. Presente. Anselmo. Ariel. Ariel tá aí. Não, né? Arthur, responda aí a chamada antes que você saia. Carla. Presente. Ótimo. Ouvi sua voz, Carla. Que bom. Emily. Vamos aqui. João. João? Não, tá aqui também. Gabriel. Já sim. É porque tem muito tempo, a gente acaba esquecendo. Lourdes. Milene. Presente. Riane. Acho que o Arthur ficou com ciúme. Ficou com ciúme de você, Carlos, porque eu comentei da sua voz. Aí, Arthur, né? Eu comentava da voz do Arthur, aí agora eu comentei da voz da Carla, ele sentiu falta, né? Brincadeira, gente. Eu me sinto muito feliz quando eu vou dar aula para vocês, que eu gosto muito de vocês. Vocês e a turma do 8º ano também são tops. Participam bastante, a gente consegue rir um pouquinho, né? Precisa, a aula não precisa ser chata, né? Não há necessidade nenhuma. Principalmente agora, é 11h14 da manhã, quase meio-dia, a gente já está quase com fome. Aqui é... Então, quem é seu irmão, Arthur? Do 8º ano. Cauã. Ah, sim. Arthur e Cauã. Vocês sabem que o nome do meu filho é Arthur, né? É Jean Arthur. Vamos lá. Hoje eu falei para vocês, eu tive que pensar num plano B na. Você tinha falado do coisa. Eu tinha pensado no plano B, né? Daquela aula, pedi o e-mail de vocês, mandei o e-mail para vocês, para que vocês fizessem, né? E. Oi, Arthur, diga aí. Chegou nada não, velho? Deixa dessa. Tudo bem. A gente vai pedindo que você interage, então. Ok. Chegou alguma coisa para os demais aí? Chegou sim. Chegou, né? Eu vi. A Carla. Top, top, top. Aí o que eu vou fazer hoje? Eu tenho 2 capítulos para poder dar hoje até meio-dia. Eu não vou encher vocês de conteúdo, eu não sou doido e nem vou fazer vocês saírem da aula e irem jogar Free Fire. Eu não vou fazer isso. Embora
Free Fire, tem gente que diz que é bom, né? Eu não jogo, nunca joguei. Mas eu sei que tem o time do. Eu sou flamenguista, eu sei que tem o Flamengo lá, né? Que. Que foi, Lourdes? Que vácuo, gente. O que foi? Não estava na aula. A internet tinha caído. Que vácuo, gente. Não entendi, meu amor. Tudo bem, Lourdes. Se sua internet caiu, tudo bem. Calma, vai dar tudo certo. Depois piora. Não tem problema não. Então, aí o planejamento que eu passei para vocês foi um plano suicida, né? Eu pedi para que vocês fizessem e tal, para que a gente pudesse aprender um pouquinho. Os capítulos, as aulas, são hidrografia da Eurásia e clima e vegetação da Eurásia. Ou seja, a gente aprende Ásia e Europa juntos, para depois da nossa prova, né? A gente vai fazer nossa prova sobre esses temas, e depois da nossa prova a gente aprende só sobre a Europa, depois só sobre a Ásia, que a gente entra mais, né? Agora a gente fala dos aspectos naturais. Aí o livro, ele deu a entender, professor, o senhor acha que eu tenho um irmão? Deve ter, não sei. Não tenho como adivinhar, não. Mas deve ter. Um ou dois no máximo. Aí hoje a gente fala sobre a hidrografia da Eurásia, né? Hidrografia, top, e clima e vegetação. Queria saber de vocês aí, não exatamente o que vocês aprenderam, mas deu para aprender alguma coisa da pesquisa que eu passei para vocês, dos vídeos? Deu para assimilar alguma coisa ou a gente começa do zero? Eu vi as videoaulas que você passou. Eu também li o assunto e fiz um resumo. Eu acho que eu entendi bastante coisa. Que top. Quem falou foi a Beatriz ou a Luísa? Ana, Beleza, Ana ajuda muito. Bia também fez o resumo. Fico ansioso para conhecer alguns de vocês pessoalmente, né? Que eu não conheço, né? O Arthur eu não conheço pessoalmente. A vocês duas, né? É. Do nono ano é só vocês. Do oitavo ano tem bastante gente que eu não conheço pessoalmente. Então, o que a gente aprende hoje sobre hidrografia e sobre clima e vegetação? Primeiro, a gente aprende na hidrografia que a Ásia e a Europa elas têm uma característica um tanto quanto peculiar, né? Em cada continente. Sim, eu lembro de você, Carla. É um tanto quanto peculiar e característica tanto da Ásia como da Europa. Na Europa, por exemplo, nós vamos aprender que existem vários canais, por mais que eles sejam pequenos. E aí a gente tem, por exemplo, o canal de Veneza, na Itália, né, que é aquele canal romântico, que as pessoas trafegam, né, por aquelas ruas, aqueles canais, né, aquela coisa bonita. E a gente aprende tudo isso aí hoje, né, sobre essa importância. Na Ásia, a gente tem o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que tem ali, bem no meio do Oriente Médio, aqueles dois rios que são de grande importância, né? Então, eu vou apresentar aqui. Rapidamente a gente fala sobre hidrografia, não tem muita coisa que se falar, e depois a gente vai para clima e vegetação. Quando vocês verem a tela aí, me avisem. À medida que eu for falando, como nem todos fizeram a pesquisa, e eu já imaginava que isso fosse acontecer, né? Porque a gente nunca espera que o cenário vai ser o perfeito. Como é que se diz? Vocês vão falando, à medida que vocês aprenderam e tal, vão fazendo os comentários aí. Primeiro da hidrografia, né? A Europa e a Ásia possuem grandes rios que drenam os seus territórios, né? Eles servem também
para o desenvolvimento da agricultura, da geração de energia e do transporte principalmente na Europa. Não sei se as Anas aí perceberam isso. Transporte vai ser principalmente ali na Europa, né? Transporte fluvial, né, que é o transporte via rios, ele tem essa característica aí. Os rios asiáticos estão entre os maiores do mundo. A gente sabe que o maior rio é o Rio Amazonas, né? Ninguém tem dúvida aqui no Brasil, mas que ele não é 100% brasileiro, tá? O Rio Amazonas. Não sei se vocês sabem disso. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, que fica ali entre o Chile e o Peru. E aí nós temos os rios asiáticos, né? Inclusive, a gente já aprendeu sobre uma usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, né? Inclusive, a gente já falou sobre ela, quando a gente estava falando sobre hidrelétricas. E é isso. Quanto maior é o rio, mais débito ele tem. Débito é a força do rio. Se ele tem muita força, ele vai ser útil, bastante útil para a questão aí da geração de energia. Então, obviamente, ele vai ter muitas usinas hidrelétricas. O Rio São Francisco, por exemplo, que é um rio muito considerável, muito grande, né, em termos dessas questões aí, ele é um rio que ele está muito diferente já por conta das usinas hidrelétricas. Muita coisa nele já foi alterada, inclusive foi feita uma transposição, né? Vocês devem saber que foi feita uma transposição do Rio São Francisco, né? E essa transposição ela afeta diretamente todas essas questões aí de economia e tudo mais, beleza? Na Europa, temos vários canais distribuídos pelo continente, o que facilita o transporte fluvial, né? Aqui nós temos uma foto de Veneza, na Itália, né? Se o Arthur aí, ou alguém, alguma menina, né, que também gosta, né, gostar de videogame, o Assassin's Creed 2, né, ele vai ter o seu cenário lá na Itália. E aí, várias vezes, o Ezio, né, que é o personagem, ele vai passar por esses rios lá, por esses canais. E aí temos aí o rio Volga, na Rússia, um rio bastante importante ali na região da Rússia. E aqui nós temos a localização do rio Tigre e do rio Eufrates, que ficam bem ali mesmo no deserto, né? Não no deserto, mas no clima árido. Aqui, ó, bem ali no Oriente Médio e tal, e são dois rios extremamente importantes. Daí vem a sua importância geopolítica, inclusive, né? Muitas disputas naquela região e tal. Aí o Rio Tigre fica na Turquia, né? A Turquia, vocês devem lembrar que é um país transcontinental, ou seja, ele está tanto na Europa quanto na Ásia ao mesmo tempo, né? Istambul, a capital da Turquia, é a única cidade que no meio dela temos a divisão do continente, né? E aí o Rio Tigre. Só para vocês lembrarem de um conhecimento aí de sexto ano, sétimo ano, aqui nós temos os meandros do rio, né? São as curvas. Meandro é a mesma coisa que curva, né? Aqui nós temos um banco de areia já bastante consolidado, né? Bastante velho já. Como é que a gente descobre se uma formação do relevo é velha? Se ela tiver vegetação, né? Você percebe que isso aqui foi formado, e aí você percebe que está vegetado e, portanto, você tem uma velhice, né, desse local aqui. Devido à curva que o rio faz, o rio perde débito. E aí a sua capacidade e a sua competência, capacidade é a quantidade de sedimentos que ele consegue levar, e competência é o tamanho dos sedimentos que ele consegue levar, né? A sua capacidade e a competência, elas caem, e aí por isso que se forma essa barriga aqui, ó. Vocês estão percebendo. Essa barriga aqui formada a partir
da perda da força do rio, né? E aí, voltando para o nono ano, a gente tem atividades da agricultura aqui, né? Áreas agricultáveis, né? Áreas de plantação. E aí vocês percebem a importância desses rios, né? Percebam, no horizonte, a gente vai ter ali uma área árida, né? Uma área ali bastante árida. Alguém que fez o resumo aí, que fez a pesquisa, quer comentar algo até aqui? Do que vocês associaram? Professor, Hum, crescente fértil. Crescente uhum. fértil, disseram que era crescente fértil porque parecia uma meia-lua na região Mesopotâmia, mas eu não acho que parece uma meia-lua. Vamos ver aqui. Crescente fértil. Ficar ali na área da Turquia. Pá. Deve ser o formato dos rios, né? Eu sinceramente não me lembro muito bem do que associaram esse crescente fértil. Se a gente olhar para o formato, realmente não parece, né? Dos rios e tal. Só se a gente estiver falando de uma visão mais. Deixa eu ver aqui. De uma visão mais ampla. Deixa eu achar aqui o Mar Cáspio. No Oriente Médio, pá, Turquia. Aqui a gente tem o Mar Negro, o Mar Cáspio e o Mar Mediterrâneo. Não parece uma lua crescente, né? Enfim. Parece, né? Na pesquisa estava aqui. Esse era o motivo do nome. Não se preocupe não, deve parecer e a gente não está percebendo alguma coisa aí. O rio Ganges, na Índia, aí a gente tem uma importância, não sei se as meninas pegaram essa referência aí. Na Índia, muitas relações, assim como em outros países, na Turquia também tem, tá? A quantidade de palestinos lá é muito grande. Palestino igual a muçulmano, beleza? A gente tem nessas áreas da Ásia, principalmente, uma força religiosa muito forte. E aí o rio Ganges, na Índia, ele vai ter uma importância tanto econômica e hídrica, propriamente dito, ou seja, a água é importante, como também o rio ele é considerado importante religiosamente. E aí a gente tem uma série de questões culturais que vão envolver aí essa questão da Índia relacionada ao rio Ganges. Inclusive, isso a gente consegue achar no livro. Deixa eu só achar a página aqui. Vocês acharam isso aí, meninas, falando sobre o rio Ganges? Sim, eu pontuei isso. Tinha no livro. Vocês são fera. É claro que... professor, mas eu tenho que decorar isso aí. Pera aí, gente, calma. Que o principal ponto da gente analisar é a importância, né? Se eu pergunto na prova assim, cite um dos rios da Eurásia e enalteça a sua importância. Aí você não vai precisar lembrar de todos os rios e da importância de todos eles. Você pega um que você mais gostou e estuda. Ou então eu vou estar fazendo um comentário, né? O Rio Grande, Ganges é um rio sagrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fale sobre isso, faça um comentário, né? Não vou pedir que vocês lembrem de nada disso, né? Até porque nem eu lembro. É normal, né? O Rio Ganges, ele tem um problema sério, porque como a Índia ela é muito povoada, né, e muito populosa, ela ela tem essa característica de poluição muito forte. E o Rio Ganges ele é um rio muito poluído, né? Semelhante ao Rio Tietê. Não é a mesma coisa, mas é semelhante. E aí nós temos um problema
que envolve dois fatores muito fortes. A questão da religiosidade, né? E aí você tem uma briga, poxa, se o rio é sagrado, por que ele está sendo tão poluído? E você tem a própria questão ambiental, né? Que como a Índia é um país muito povoado, muito populoso, quer dizer, você tem toda essa característica aí, né? De precisar de um rio e acabar que ele sendo muito poluído causa sérios problemas. E aí nós temos os rios e a sua relação com a economia, né? O rio Reno é o mais importante da Europa, economicamente falando, e os rios Tigre e Eufrates, né? Eles fornecem suporte para a agricultura bem no meio de uma área árida. Eu acabei de mostrar para vocês, né? Aí é chamado de crescente fértil. Essa área aí é chamada de crescente fértil. Agora, eu não sabia que esse crescente fértil era por conta. Deixa eu olhar o mapa aqui de novo. Eu não consigo achar essa lua crescente aqui. Porque o rio Tigre ele passa aqui e o rio Eufrates ele passa aqui. Eles não fazem um desenho, né? De uma lua crescente. Eu, sinceramente, não consigo visualizar esse crescente por causa da lua, né? Mas, enfim. A gente tem o cultivo de arroz, de frutas, de trigo, de cana-de-açúcar. E aí nós vamos para mais para dentro da Ásia, né? Onde a gente fala sobre a China, que é a maior produtora de arroz e trigo do mundo, né? E a China é top em vários aspectos, né? Vocês sabem. E aí tem um tipo de solo, que é o loess. Ele tem uma coloração mais amarela, ele é formado por transporte ali eólico, né? Por sedimentos levados pelo vento. Ele contribui ali para a plantação de arroz e de trigo. São lugares mais ou menos assim, né? Aí você tem uma estratificação na montanha e aí você consegue ter esse plantio. Né? Bastante interessante. No livro tem até uma foto mais característica, que fica lá do Vietnã, né? Do Laos. Mas aí você consegue perceber que essa característica é bastante interessante, né? Da própria morfologia ajudando na agricultura. Alguém quer fazer algum comentário? Que tem alguma dúvida? Até aí tudo bem? Não? Tudo bem. Pronto, tudo certo. Consegui resumidamente falar sobre a hidrografia da Eurásia. O que a gente tem que entender? Aí a gente vem poxa, o professor mostrou um monte de rio aqui, beleza. O que aqui tem a ver com isso? Qual é a importância, né? Eu falei para vocês no início do ano que a gente iria aprender as relações políticas e econômicas a partir do ponto de vista dos países centrais, ou seja, dos países mais ricos. No oitavo ano, vocês aprendem sobre a América, sobre a África, e no nono ano, vocês começam a aprender sobre a Europa, sobre a Ásia, né? E aí a gente tem essa relação aí entre esses dois países, os periféricos e os centrais. Aí, o que acontece? A geografia ela vai estudar as relações do homem com a natureza, né? E ela vai procurar entender como essa economia vai se estabelecer nesses países. E aí é importante que a gente entenda os aspectos naturais, né? Desses países, justamente para a gente conseguir entender a sua importância. Por exemplo, na Europa nós temos muitos rios navegáveis, né? Ou seja, a integração fluvial na Europa é bastante interessante. Portanto, o transporte fluvial turístico, o transporte fluvial de mercadorias, ele torna-se favorecido. É uma característica natural que influenciou na sociedade europeia. A mesma coisa é a relação ali religiosa dos rios ali que banham a Ásia. Nós temos os rios Tigre e Eufrates, né, que são rios bastante importantes ali na região
que é considerada a região mais, primeiramente, habitada pelo homem, que é a região da Mesopotâmia, né, que é ali no Oriente Médio, ou seja, uma alta religiosidade associada a essa região, ali, Turquia, etc. E nós temos o Rio Ganges, por exemplo, né? Então, é esses pontos, assim, mais importantes que a gente tem que entender, né? Carla fez um comentário aí meio que aleatório, mas que bom, né? Que bom, Carla. Ficou com quanto, Carla? Uma pergunta. Eu não sei sua nota, sinceramente. Eu não acessei o boletim de vocês, até porque eu não posso. Eu tenho que entrar no de vocês. 6,1, top. Bom. Aí o que você faz? Os erros que você cometeu na prova passada, você não comete nessa. Nas próximas 2 aulas, nós vamos ter revisão do simulado, que é na quinta-feira. A gente revisa e no mesmo dia a gente corrige. Aí o que acontece? Você presta mais atenção, não falte na quinta-feira. Falo para todos vocês, tá? Estou citando um exemplo aqui de Carla, que foi o que ela mesma me relatou depois da prova, que não tem entendido e tal. Aí você vai conseguir uma nota ainda maior, beleza? O mesmo vale para todos vocês. Meu objetivo aqui é que vocês tirem a maior nota possível. Se for possível tirar 10 todo mundo, vou ficar feliz. Eu sei que nem todo mundo é perfeito, né? Nem eu sou. Eu acho que se eu mesmo respondesse a minha prova não tirava 10, imagina. Aí vocês veem aí, beleza? Terminamos hidrografia da Eurásia. A gente vai agora para clima e vegetação. É mais complexo, mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira rápida. Vocês perceberam, Anas, que é mais complexo? Clima e vegetação? Um pouquinho mais chatinho? Sim. Eu achei um pouco... Porque você tem que decorar as características do clima e da vegetação. Sim. Mas aí o que acontece? Se eu perguntar na prova, por exemplo, vamos fazer eu tenho que fazer uma prova desse conteúdo, né? Isso aí eu coloco as características e peço que vocês associem, né? Eu não peço que vocês respondam nada do zero, porque eu acho que nem eu conseguiria fazer isso. Né? Responda do zero aí. Como é a vegetação, os tipos de clima da Europa? Pronto. Não vou perguntar um negócio do zero desse. Ave Maria. Aí o que eu vou encontrar de Pokémon, Digimon e Naruto na prova tá de brincadeira. Então, peço associações, né? Mandei 2 vídeos para vocês. Um sobre Europa e outro sobre Ásia. Nós temos aqui os tipos de clima e os tipos de vegetação. Vou pegar aqui no livro, que aí, página 89, a gente consegue um pouco melhor exemplificar. Primeira coisa que você tem que entender. Como a Europa e a Ásia ocupam uma grande área continental, obviamente vai ser muito biodiverso. Beleza? Ou seja, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país continental, né? Um país muito grande. E aí, por conta disso, o Brasil tem climas diferentes, vegetações diferentes, até mesmo sotaques diferentes dentro de um mesmo idioma. Completamente normal, né? Agora vocês imaginem, né? Rússia, China, Índia, aquele bolo todo da Europa ir junto, né? Tudo aquilo junto num lugar só. É claro que vai ser diferente. Primeiro fator. Você não vai ter só neve, você não vai ter só floresta, você não vai ter só deserto. Você vai ter os três. Beleza? Então, a primeira característica que a gente tem que lembrar é isso, a diversidade. Tanto de clima quanto de vegetação. E aí é que entra o que a Ana me disse, né? Sobre o decoreba, que muitas vezes a gente tem que decorar e tal. Mas não precisa. Não, e eu vou dizer por quê. Porque
Se você conseguir entender a relação entre o clima e a vegetação, você consegue entender como deve ser o clima e a vegetação dos dois continentes. Ou, melhor dizendo, da Eurásia, né? E aí a gente vai aprender um pouquinho. Quando a gente está aqui, os climas da Europa e da Ásia, a primeira coisa que a gente tem é isso aqui, ó. Localização. Vou pegar a minha caneta aqui para facilitar vocês. Pronto. Toda essa parte aqui, minha gente, pegando a Rússia aqui, fica perto de um local do continente que vai ficar aqui, ó, em cima. O que é que vocês acham? Que local é esse lá no Nova Mundi? Se você for pegar lá na Terra ali, qual é o lugar que fica lá em cima? O Círculo Polar? Isso. Temos o Círculo Polar Ártico, né, e o Círculo Polar Antártico. Aqui nós estamos falando de norte. Aí tem gente que diz que o Papai Noel nasceu no Polo Norte, né? Ou foi no Polo Sul? Não sei exatamente. Há quem diga que foi em um, há quem diga que foi em outro, né? No final das contas, ele não nasceu em lugar nenhum, né? Pronto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto. Aqui é o Polo Norte, né? Aí a gente já começa daqui, beleza? Como é que a gente... eu preciso lembrar o que é tundra, o que sei lá, clima árido, beleza. Vamos tentar lembrar, mas vamos tentar lembrar disso aqui primeiro. Primeira coisa é a localização da Eurásia, tá? A Eurásia é norte do planeta, então, portanto, ela vai ter um clima frio. De temperado a frio. Beleza? Quando a gente pega essa área aqui, que pode ser puxado por aqui também, aqui é a Islândia, tá? Aquela área que tem um monte de vulcão. Aqui é a Groenlândia e aqui é o continente americano, né? Aqui para trás. Quando a gente pega essa área aqui, a gente percebe logo que esse clima vai ser frio. Então, quando a gente tem aqui a Rússia, por exemplo, é um país extremamente frio. Beleza? A Islândia é um país extremamente frio. A Groenlândia, que pertence à Dinamarca, é um país extremamente frio. Então, aqui nós vamos ter um clima polar. Já começa a primeira caracterização. Aí as Anas podem me corrigir se eu estiver equivocado. Tá, Anas? Chamo de Anas porque você parece uma dupla sertaneja, né? Ana Beatriz e Ana Luísa. Dupla sertaneja não. Tem aquela Ana Vitória, né? Que é uma dupla, que eu achava que era uma pessoa só. Eu também achava que era uma pessoa só, mas Então, é tipo mas não é isso. interessante, né? Aí Ana Beatriz e Ana Luísa, né? Uma dupla aí, formando uma dupla de MPB moderna, né? Esses MPB de hoje. Que não deixa de ser bom, né? É gostoso de escutar. Vamos lá. Daqui nós já temos o clima polar. Concordam comigo? Conseguiram associar já aí? Sim. Pronto. Aí nós temos aqui o continente africano. Isso só lembra, isso eu consigo responder, eu não estou nem aí para o livro. Eu estou olhando só para o mapa mundi. E estou fazendo inter-relações dentro da minha cabeça no mapa mundi. Aqui eu tenho o continente africano aqui embaixo, né? Ele vai pegar isso aqui, papapá. Mais especificamente, eu vou ter o deserto do Saara. O deserto do Saara, eu sei que fica no norte da África e, portanto, fica aqui. E eu sei também que o deserto do Saara é o maior deserto do mundo.
Se eu tenho o deserto do Saara sendo o maior deserto do mundo e ele ficar aqui colado, eu já sei que essa área aqui vai ser desértica também. E aí aqui eu tenho um clima árido. Alguma contradição até então? Não, né? Estou acertando todas. Meninas? Sim, sim, Tranquilo, né? Até aí tranquilo, né? sim. É Aí, árido. quando a gente vem para a Índia, a gente tem os Montes Urais, né? Que eles fazem meio que um negócio assim. Isso a gente aprendeu na aula de geologia, né? Que ele vai cortar, fazer um corte. E a gente tem aqui na Índia o Himalaia, com os pontos mais altos do mundo, né? Se a gente for pegar o mapa, os pontos mais altos do mundo, a gente tem o Himalaia. Se a gente tem o Himalaia, a gente tem maior altitude, a gente vai ter mais frio. Vocês podem perceber, né? Se você tiver num prédio muito alto, aqueles prédios chiques, né, que tem lá na Atalaia, tem um monte, né? Se tiver um prédio muito alto, se você estiver lá nos últimos andares, você vai perceber que o ar ele fica mais frio, né, mais gelado. Aí, se você tiver muito, muito, muito alto, começa até a faltar o ar, porque o ar começa a ficar rarefeito. Nesse momento, nós vamos ter frio aqui também, mas somente nos pontos mais altos. Aí, quando a gente vem para o mapa, a gente vai perceber justamente isso. O clima semiárido, né, na Europa aqui particularmente. Esqueci de falar daqui, né? Mas vamos falar agora. O clima temperado, sempre quando a gente tiver a palavra temperado, não quer dizer que a gente botou Colorado e Pimenta do Reino, não. Quer dizer que ele está entre o círculo polar e o Equador. Ele está nos trópicos. Beleza? Eu não botei coentro, não. É porque está nos trópicos. Os Professor, trópicos, clima temperado. Diga aí, Ana. é, Oi? Arthur disse que tem que sair, mas ele tirou o print da tela. Pronto, meu amor. Vai lá. Até quinta-feira. Lá pela sombra. Aí nós temos o clima mediterrâneo. Por que clima mediterrâneo? A gente vai ter o mar Mediterrâneo aqui também, né? Toda essa região. Aqui o clima frio, que vocês já sabiam, e o clima polar, que vocês já sabiam, né? Quando a gente vai para a Ásia, a mesma coisa. A Ásia, a gente vai ter o clima equatorial, nas áreas mais baixas. Por que equatorial? Por causa da linha do Equador. O que a linha do Equador tem a ver com isso, professor? Se a linha está desenhada no mapa, espera aí, a linha do Equador ela representa, né, a incidência uniforme. Por que o Brasil tem sempre as mesmas temperaturas, praticamente, principalmente o Nordeste e Norte brasileiro? Porque está perto da linha do Equador, ou seja, a incidência solar ela está sempre a mesma. Então, a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura, ela vai ser sempre pequena, né? Aí nós vamos ter, bem no Himalaia, nas altas de alta altitude, ó, veja como eu respondi sem precisar olhar aqui. O frio de alta montanha. O frio e o frio de alta montanha. E aqui a mesma coisa, né? Perto da África, o clima desértico, que o clima basicamente é a mesma coisa. Quando a gente vai um pouco mais para cima, a gente tem o clima temperado, né? Aí eu pergunto para vocês, tem como a gente saber disso sem precisar decorar? Tem. Porque, primeiro, se eu coloco isso numa prova para vocês, eu coloco um mapa. Beleza? E se eu coloco isso na prova para vocês, eu coloco um mapa e você vai conseguir associar a importância econômica, a importância política até,
né? Essa região aqui é uma região extremamente pobre, extremamente enfraquecida por conta do deserto. Mas aí você tem os rios Tigre e Eufrates, que ficam por aqui, que vão dar essa importância a eles aqui, ó, né? Entre os três mares, né? O Mar Negro, o Mar Mediterrâneo e o Mar Cáspio, né? E aí você vai conseguir ir associando. Não precisa decorar, né? À primeira vista parece que a gente vai precisar decorar, mas a gente não precisa. Não. Pelo menos na aula de geografia, eu não quero ver ninguém decorando. Aqui a gente não acha, aqui a gente sabe. A gente aprende a identificar e identifica na hora da prova. Beleza? Prefiro dar a vara para vocês pescarem, né? Do que ficar dando um monte de nome aqui e vocês ficarem tentando lembrar, que nem doido na hora da prova. Vai? Aí sai Skol, Itaipava, Bavária, tudo que é marca de cerveja sai na prova. Beleza? Vegetação, a mesma coisa. Por que que a vegetação é falada no mesmo dia, no mesmo horário, ao mesmo tempo que o clima? Justamente porque o clima vai interferir diretamente na vegetação. Um exemplo disso é a floresta amazônica, né? Que como lá chove muito, tem muita floresta, e a floresta faz com que chova muito. É um casamento perfeito, né? E aqui nós temos vários e vários tipos de vegetação. Eu não vou pedir para vocês decorarem, obviamente, mas é interessante que vocês saibam, né? As áreas perto da África a gente tem deserto, a questão mediterrânea, né? Aqui é a mesma coisa, né? Áreas cultivadas. A Ásia ela tem muitas áreas cultivadas, tanto naturalmente como artificialmente. Como é que eu digo isso? Tem áreas que são favoráveis à vegetação, e aí você vai lá e planta, e tem áreas que não são favoráveis à vegetação, e você vai lá e faz ela ser. É o caso de Israel. Tem um projeto de irrigação muito forte lá, né? E aí eles conseguem plantar muita coisa graças ao a tecnologia de agricultura que eles têm. E aí vários nomes, né? Mas tudo isso é caracterizado simplesmente pela sua importância econômica, principalmente quando a gente fala de Ásia. Importância econômica na vegetação, Ásia. Aí vocês não tenham dúvida. Beleza? Percebo que dá para a gente aprender um pouquinho, né? Sem precisar estar gravando, decorando e endoidando, né? Porque a pessoa endoida. Algum comentário, meninos e meninas? Tudo tranquilo? Anas? Tranquilo. Tranquilo, né? Viu que dá para aprender, né? Sem a gente precisar estar se matando, né? É simples. É só associar um com o outro. E lembrar do mapa, né? Do mapa mundi. Aí é uma coisa que vocês têm que começar a se acostumar com o mapa mundi, porque se você aprende o mapa mundi, você aprende tudo. Tudo que lhe perguntarem sobre questões naturais, você aprende. Não é aprender onde fica cada país, isso nem eu sei. É aprender a localização de continentes, a posição geográfica deles, né? De alguns países mais importantes. E aí a gente consegue ir associando na hora da prova e na hora do conhecimento também, né? Porque afinal de contas vocês vão fazer Enem, né? Aí no Enem sai lá falando nos conhecimentos das ciências humanas sobre o Rio Ganges. Aí você não faz nem ideia de onde é, mas você lembra que uma vez você escutou que o Rio Ganges tem uma importância religiosa. Aí você vai tentando lembrar, né? Vai tentando lembrar, associar. O Enem, eu passei no Enem, né? Eu passei no Enem. Quando eu fiz geografia. É difícil, mas dá para fazer. Tem que usar estratégia. E a estratégia ela vai desde a sua prova até o SISU lá, o SISU mesmo. Porque para eu passar, por exemplo, eu fui estrategista. Eu botei minha vaga na última
ninguém vê minha nota, porque cada dia ele vai atualizando e mostrando a nota de cor. Então é isso. Não é difícil porque muitas coisas são do dia a dia, mas é importante estar antenado, sabe? Tipo, é importante assistir jornal, é importante ficar atento a essas questões, se interessar, principalmente por atualidades. No Enem se pergunta muita coisa que está acontecendo agora. Na redação, isso é legal, de a gente saber. Vocês vão aprender isso quando vocês estiverem no próximo ano. Com fé no Senhor Jesus Cristo. Vocês vão estar comigo no primeiro ano, aí vão estar com a professora de redação e tal. E aí vocês começam a se preparar para o Enem a partir do primeiro ano, né? Aí vocês conseguem. Beleza? O Enem, ele é top, eu gosto do Enem. É difícil, mas dá para fazer, dá para passar. E o Enem serve para muita coisa, né? Não só para entrar na pública, mas para entrar na particular também, etc, etc. Beleza? Gente, eu vou me despedir de vocês. Quinta-feira, revisão. Aí, como eu falei, né? Não faltem, primeiro ponto, né? E aí vocês conseguem, na revisão, aprender, lembrar de muita coisa. Beleza? E aí a gente vai conversando, dialogando e se preparando para o simulado. Tá bom? Tchau. Muito obrigado. Até Tchau, quinta. professor. Até.